Feliz sábado. Tá todo mundo aqui? Feliz sábado. Agora sim. Outro dia eu estava ouvindo um podcast relacionado mais às coisas empresariais, né? No qual essa pessoa ela falava um pouco sobre a questão da gestão do tempo, né? Falava que se você está no momento familiar, que você esteja 100% no momento familiar. Você não pode estar dividido entre outras atividades, né? Ao mesmo tempo que está com sua família, está querendo trabalhar, está querendo resolver tantas outras coisas, e no final você não está, de fato, com a sua família. Se você está no trabalho, de fato, esteja com a sua mente no trabalho. Se você está na igreja, que de fato você esteja com a sua mente voltada para as coisas de Deus. Eu convido cada um de vocês que foquem enquanto nós estivermos aqui no que diz respeito à palavra de Deus e não deixemos que nada tire a nossa atenção para ouvir a palavra de Deus. O Josa não me apresentou. Acho que alguns aqui não me conhecem, né, Josa? Para quem não conhece, meu nome é Breno, sou casado com a Naile, sou quarto ancião da Igreja do Jardim Boa Vista, já fui aspirante ancião, genro do Ézer, da Patrícia, pai do Caio, e de alguns anos para cá, faço parte de todos aqui que são minha família também, e eu sou muito grato a Deus por isso, né? Eu acho que José deve lembrar quando eu comecei na igreja, era mais magrinho. O Robson falou assim que depois que eu virasse ancião, eu ia engordar bastante. Eu tenho resistido, já subi uns quilos aí, mas estou tentando me controlar. O fato é que lá atrás, quando eu conheci a Igreja do Boa, eu era um perfil totalmente diferente, né? Até o Luiz ali atrás perguntou, por que você tem um rasgo na orelha, né? Eu falei, era um alargador. Antes de eu conhecer a Igreja do Boa, eu usava alargador, eu usava corrente de prata, eu usava, em vez de um sapato mais formal, usava Mizuno, usava Nike, eu estava na moda, né? Boné, era um perfil completamente diferente. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o fato é que Deus usou, eu tenho certeza disso, o meu relacionamento com a Naile, tudo que aconteceu, da forma que aconteceu, para que hoje eu pudesse estar aqui, fazendo parte dessa grande família, no qual eu acredito que vamos todos juntos um dia estar no céu reunido, ouvindo a mensagem, não uma mensagem que venha da minha boca, nem do Josa, nem do Robson, nem do Juninho, mas do próprio Cristo, né? Estaremos sentados ao seu redor, ouvindo essas mensagens. E o fato de eu ter vindo para a Igreja do Boa, para a Igreja Adventista, eu sempre acabo me referindo à Igreja do Boa, acabei passando boa parte da minha vida cristã aqui dentro, né? Eu até falo para a Naila, eu preciso conhecer outras igrejas. Eu acabo não conhecendo, às vezes eu tenho dificuldade de encontrar pregadores, porque eu sou muito caseiro, né? Eu estou sempre aqui, então sempre que eu vou me referir, eu refiro à Igreja do Boa, mas eu estou me referindo de fato à Igreja Adventista do Sétimo Dia, igreja que eu acredito que seja uma igreja, um povo escolhido e separado por Deus para levar a mensagem no tempo do fim. E o fato de eu estar aqui, assim como vocês, me permitirá receber um presente especial que Deus tem separado. Para uns de uma medida, para outros de uma outra medida, e é isso que a gente vai falar nessa manhã. Juninho, será que a gente consegue puxar a TV um pouco para cá ou você acha que ela não vai articular? Está no limite? Então tá bom, então eu fico mais para frente um pouquinho aqui, porque hoje, pela primeira vez, eu vou fazer um culto híbrido. Vocês estão imaginando aqui que vai ser um culto híbrido? Eu vou consultar o slide e a anotação ao mesmo tempo. Como eu usei um slide que veio pronto já no material dos 10 dias de oração, eu acabei que eu tenho algumas anotações próprias aqui minhas, no qual eu devo ir também consultando ao decorrer dessa mensagem. Então vamos ao que interessa, parar de contar a história e vamos para a palavra de Deus.
João? Ele tem algum botão para ligar ou não? Vamos lá, agora foi. Título da mensagem dessa manhã: símbolo de honra. Esse é o presente que nós vamos ganhar, né? E aí a gente vai entender o que é esse símbolo de honra. Então, vamos abrir a palavra de Deus. Primeira passagem dessa manhã, Tiago 1, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1, 12, que diz, antes de fazer a leitura, fazer mais uma breve oração. Altíssimo Deus e Pai, assim como o Josa já pediu, Pai, nessa manhã, que o Senhor me esvazie nesse momento, Pai. Que o Senhor tire qualquer influência do meu pensamento sobre essa mensagem, que o Seu Espírito Santo me encha nesse momento, Pai, e eu só fale aquilo que for da Tua santa vontade, aquilo que a Tua santa igreja precisa, Pai, para receber transformação, assim como diz o hino, Pai. Que o Senhor nos reavive, que o Senhor nos encha de graça, para que a gente possa honrar o Teu santo nome por onde nós formos, Pai. Derrame Suas bênçãos sobre nós. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. É esse presente que eu quero receber no final da minha jornada. Eu acredito que cada um de vocês aqui também querem receber essa coroa no final de suas jornadas, né? Por isso que eu falei, né? O fato de eu ter conhecido essa igreja escolhida por Deus, que me dará a oportunidade de um dia receber essa coroa. Talvez se eu tivesse lá fora ainda, praticando o que eu praticava, vivendo o que eu vivia, pensando como eu pensava, dificilmente eu teria essa oportunidade, né? Então eu agradeço muito a Deus por ter me trazido até aqui. Feliz é o homem que preserva na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida eterna. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é que gosta de receber mérito por fazer alguma coisa? Ser reconhecido e falar assim, ó, aquilo ali ficou bom demais. Quem fez foi o Luiz. Foi o Josa? Será que foi o Luiz ou foi o Josa? O fato é que acho que todo ser humano gosta de reconhecimento, né? Gosta de receber o mérito de alguma coisa. Eu, particularmente, quando lá atrás comecei como ajudante de marcenaria, às vezes ia lá fazer uma entrega de um trabalho, uma montagem, eu me dedicava como ajudante para manter tudo limpo, tudo organizado, fazer o melhor acabamento possível. Aí quando você põe os armários na parede, fica as flechinhas, você tem que vir, fazer o arrematezinho para ficar parecendo que está colado na parede, né? E aí, quando chegava o cliente, ele falava para o marceneiro, rapaz, mas você é organizado, o seu serviço ficou muito bom. Eu falava, mas eu que estou aqui me lascando, limpando tudo isso aqui. Ele tinha ajustado as guarnições, ficou cheio de buraco a guarnição, eu que fui com a massinha lá, dei um talento, e ele está falando que o marceneiro que foi que fez. Ficava doido da vida, eu queria reconhecer o mérito disso aí. O marceneiro mais velho não fala, né? Só que a única coisa que ele falava que era ajudante, quando dava problema, ele falava, puxa, o ajudante sem querer derrubou a peça no chão, esse mérito também ele não pegava, jogava, o que não devia ele jogava para o ajudante e o que devia ele pegava para ele. O fato é que todo ser humano gosta de receber mérito. Mas a gente fica pensando, né? Será que isso não é contraditório mediante a palavra de Deus? Porque a gente aprende que os méritos são de Deus, os méritos são de Cristo, que nos abençoa com recursos, nos abençoa com talentos, com dons. Se eu faço alguma coisa com maestria, é porque isso vem da parte de Deus para mim, né?
O fato no que diz é que o que diz respeito à graça, de fato não há maiores nem menores. Todos alcançamos a salvação pelo sacrifício de Cristo. Então, o que é relacionado à graça não tem discussão, é mérito de Cristo. Mas nós temos também os nossos méritos individuais pelo que nós fazemos, né? O próprio Cristo declarou que haverá galardões, ou seja, recompensas segundo as suas obras. Então, de acordo com a obra que cada um realizou, receberemos então galardões, recompensas. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma palavra na Bíblia que nos ajuda a entender essa recompensa, né? Sem desfazer os méritos de Cristo, que morreu na cruz por cada um de nós. Essa palavra que nós estamos falando é coroa. Hoje nós vamos entender um pouco também dos significados bíblicos dessa palavra. E aí a gente vai ter duas palavras gregas em comum para coroa. Então nós temos na Bíblia, no grego, duas palavras distintas que significam também coroa, né? E a gente vai conseguir perceber um pouco das diferenças, né? A primeira palavra é diadema. Diadema que também é representada muitas vezes como coroa. Eu convido agora a gente passear nesses versos aí rapidamente para a gente poder ver as aplicações delas e poder entender de fato o que a representa, né? Então, o primeiro versículo, Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 3. Apocalipse 12, 3, que diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Então, aqui é a primeira aplicação para diadema. Cadê o meu PowerPoint? Apertei um monte? Parabéns para mim, então. Segundo versículo, Apocalipse 13, versículo 1, que diz assim. Eu falei para vocês não me dar um passador novo, porque eu não estava habituado, né? Vou deixar no cantinho aqui para não fazer bagunça de novo. Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, 9 nomes de blasfêmia. Próximo versículo, capítulo 19, em Apocalipse, versículo 12. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Então, anteriormente a gente estava falando ali de bestas, de dragões, e nesse momento aqui a gente está falando do próprio Cristo. E aí a gente, não vamos se aprofundar, mas a gente sabe o que cada cabeça vai representar, de repente um reino, alguma coisa assim, mas não é o foco a gente entrar nesse estudo de entender, mas o fato é que a palavra diadema sempre se refere à coroa de um rei ou um dignatário imperial. Só aquele que é merecedor de honra, como um rei, recebe então a palavra diadema. Então, sempre quando for se referir, muitas vezes, à coroa de um rei, vai usar a palavra diadema. Já a segunda palavra é Stéphanos,
que se refere aqui à principal palavra grega usada para descrever as coroas que os cristãos vão receber se forem achados fiéis. Vamos passear aqui também por essas passagens. A primeira está em 1 Tessalonicenses 2:19, que diz assim: pois quem é nossa esperança ou alegria, ou coroa, Stefanos, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? 2 Timóteo 4:8. Vai na sequência, só vão folheando, não tem erro. 2 Timóteo 4:8. Já agora a coroa da justiça, já agora a Stefanos da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto, juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Tiago 1:12. Que na verdade a gente já leu o Tiago 1:12, então pode pular isso aí. Vamos para Apocalipse 2:10. Não temas coisas que tem de sofrer, ei que o diabo está para lançar na prisão algum dentre vós, para ser de postos a provas, e tereis tribulações de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, existem essas duas palavras no grego que simbolizam também coroa. E a gente tem a diferença de diadema, que se refere à coroa que vai ser dada para o Cristo, que é o nosso Salvador, ele que será o nosso rei, vamos dizer assim. E quando se refere na palavra as coroas que serão dadas para nós, os cristãos, a palavra utilizada no grego é Stefanos. Em nenhuma passagem da Bíblia a gente vai encontrar, e aí vocês podem procurar, pesquisar, em nenhuma passagem da Bíblia vocês vão encontrar a palavra diadema se referindo a uma bênção ou a coroa que vai ser dada para um cristão. No entanto, perceberão várias e várias vezes Stefanos, que é um símbolo da honra que vai ser dada para aqueles que forem fiéis até o fim, né? E aí eu já pulei o slide, então essa pergunta que eu lotei aqui já não faz tanto sentido. Eu ia perguntar se vocês sabiam que existia mais do que uma coroa Stefanos, mas eu já coloquei aqui as 5 coroas. Então agora vocês sabem que tem mais de 5 coroas Stefanos. Então tem coroas diferentes que serão dadas para cada cristão, segundo as suas obras, né? E a primeira coroa, e aí agora que a gente vai ter os versos, eu vou passar aqui, ele já contém, a gente não precisa abrir, a gente só acompanha aqui. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa Stefanos, corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, a gente tem pessoas aí o tempo todo correndo para alcançar a sua coroa, só que muitos estão correndo para alcançar uma coroa que não é a coroa que Deus tem para cada um de nós. A coroa, talvez, que o mundo vai dar para ele, talvez o reconhecimento, né, por ter feito o acabamento na guarnição do guarda-roupa direitinho. Muitos estão correndo atrás dessas coroas que são corruptíveis. Nós, porém, atrás da coroa incorruptível. Essa coroa, ela é um sinal e lembrete
pelos séculos, de que foi fiel em sua vida, no propósito de seguir ao Senhor. Essa é a coroa incorruptível. A segunda coroa, a coroa do júbilo, que diz assim a passagem: pois quem é nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vida. Não sois vós? Sim, vós sois realmente nossa glória e nossa alegria. Essa coroa que frequentemente é chamada também como coroa do vencedor. Paulo diz que recebemos a coroa do júbilo pelas almas que houvermos ganho para Cristo. Então, aquele que é um excelente professor de estudo bíblico, aquele que está o tempo inteiro dando estudo bíblico, ele termina um, começa outro. E pessoas para dentro do tanque, pessoa para dentro do tanque, esse vai receber a coroa do júbilo, que é referente, é um presente, vamos dizer assim, para aqueles que trouxeram muitas almas para Cristo. E a próxima coroa, a terceira, coroa da vida. E aí que se repete aquele verso que nós já lemos, Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para os que o amam. O próprio Cristo advertiu em Apocalipse 3:11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Uma coroa especial para quem disciplinar seus corpos, mentes e espíritos, conseguindo permanecer firme até o final. Porque não adianta nada, né? A gente viver 90% da nossa vida em retidão, e nos últimos 10% a gente se perder no nosso caminho, se afastar de Deus, possivelmente, quem assim o fizer, não receberá a coroa da vida eterna. E eu espero que todos nós que estamos aqui não cedamos à pressão do inimigo que está constantemente tentando nos derrubar, assim como ele fez com Jesus no deserto, no qual ele coloca armadilhas. Ele coloca também armadilhas todos os dias no nosso caminho, para que a gente perca essa coroa, né? E assim como Cristo, a gente tem que estar num relacionamento íntimo com Deus, ser conhecedor das Escrituras, para que assim a gente responda como Cristo, né? Assim está escrito. Assim está escrito. E que Satanás não seja vencedor sobre cada um de nós. A quarta coroa, a coroa da glória. 1 Pedro 5:4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcível, que significa imperecível, coroa da glória. Alguém tem um chute aí? Quem vai receber essa coroa? Ninguém sabe? Juninho sabe, né, gente? Você não pode. O Juninho viu esse sermão aqui também, ele não pode dar o palpite. O fato é que essa coroa, ela vai ser dada para os líderes. Nessa ocasião específica, Pedro ele estava falando com os anciões, para permanecerem fiéis para abastecer o rebanho de cristãos e não ser gananciosos por dinheiro, servindo então de exemplo. Essa coroa, então, ela pode ser dada no final da vida, para o Josa, para o Robson, para o pastor, para o Juninho, para o Wezer e tantos outros líderes que nós temos aqui na nossa igreja e muitos que ainda estão crescendo aí e serão, tenho certeza, grandes líderes da nossa igreja no futuro. Então, a coroa da glória é dada para os líderes. E a última, e não menos importante,
a coroa da justiça. 1 Timóteo 4,8. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. A gente fica se perguntando, né? Será que de fato existe alguém que não ama a vinda de Jesus? E a verdade é que sim, né? Deixa eu tirar isso aqui da minha mão antes que eu aperte de novo. A verdade é que tem muitos que se dizem cristãos, mas na verdade eles não querem a vinda de Cristo. Eles estão vivendo o mundo, né? Estão vivendo o mundão, eles ainda não conseguiu comprar a sua casa tão sonhada, não está com o carro do ano. Esses não amam a vinda de Cristo. Eles querem que Cristo demore mais um pouco. Não, Senhor, espera mais um pouco, eu ainda tenho coisas para conquistar, eu tenho faculdade para fazer, eu tenho uma viagem. Nossa, eu sonho tanto com essa viagem desde pequenininho, eu via nos filmes, Paris, Londres. Não vem não, Senhor, espera mais um pouquinho. Tem vários que são assim, se dizem cristãos, mas não amam a vinda de Cristo. Mas para aqueles que anseiam por essa vinda, assim como todos nós, né? Todos nós aqui ansiamos pela vinda de Cristo, esses receberão então a coroa da justiça. No fim, irmãos, a coroa é a mesma, mas com aspectos de bênção e recompensas diferentes para aqueles que forem fiéis até o fim. A gente pode dizer que a gente tem atividades diferentes na igreja. Cada um, talvez, conforme a sua atividade, receberá uma dessas 5 coroas, né? João, em Apocalipse, ele cita 7 bênçãos mencionadas para aqueles que triunfarem nessa vida terrestre. E quais são elas? Estão aqui. O vencedor comerá da árvore da vida no paraíso celestial de Deus. Eu acho que todos aqui têm esse desejo, né? De comer mais uma vez, assim como nossos primeiros pais, da árvore da vida. O vencedor não sofrerá a segunda morte. Muitos aqui, aqueles que amam a vinda de Deus, inclusive não querem vivenciar nem a primeira, né? Quanto mais a segunda. O vencedor comerá o maná escondido e receberá um novo nome escrito em uma pedra branca. O vencedor receberá autoridade sobre as nações. O vencedor não terá o seu nome apagado do livro da vida. O vencedor será um pilar no templo e receberá um novo nome. O vencedor se assentará no nome de Cristo. Essas são algumas das bênçãos que Deus tem prometido, né? Para cada um de nós, além da coroa. Então, se você gosta de receber mérito e recompensa para aquilo que faz, continue trabalhando. Mas por essa coroa que é incorruptível e não pelas coroas corruptíveis que esse mundo pode oferecer para cada um de nós. Não tem mal nenhum, né, em querer o reconhecimento. Mas desde que nós busquemos o reconhecimento por aquilo que realmente faz sentido. Perigo de perder a coroa da salvação. Algumas coisas muito comoventes que estão ligadas ao julgamento no tribunal de Cristo. Embora uma pessoa possa ter uma aliança redentora para estar nesse julgamento, haverá pessoas que perderão seu galardão eterno. Embora muitos tenham o direito de participar desse julgamento, porque Cristo
morreu na cruz por ela e deu então o direito dela participar desse julgamento, muitas dessas pessoas perderão o galardão eterno. Apocalipse 3:11, essa admoestação é encontrada ao longo de toda a Escritura. Aqui um exemplo. Venho sem demora, conserva os teus caminhos para que ninguém tome a sua coroa. Foi o que eu falei um pouco antes. O que adianta a pessoa viver uma vida toda de retidão e quando ela estiver quase na linha de chegada, ela desvia o caminho. Aqui está a linha de chegada, ela se vira para a direita ou para a esquerda e perde então tudo o que estava prometido para ela. Nossa única segurança. No tribunal de Cristo, irmão, todos terão suas obras provadas pelo fogo. Todos nós. Nossa obra será provada pelo fogo, para ver se ela realmente é uma obra que foi alicerçada em um solo firme ou se foi uma obra, muitas vezes, de mentira, né? E serão recompensados pelo que não se queimar. As Escrituras são muito claras em dizer que para alguns não lhe restará nada além da salvação. E aqui, esse trecho que está aqui é o início da passagem de 1 Coríntios 3, 12 e 15, que diz assim: se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que só sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então aqui fala que aquele com que as obras passarem pelo teste do fogo e permanecerem firmes, esse, além da salvação, receberá também o galardão. Mas aqui também fala que aqueles em que as obras se queimarem, todavia ainda assim será salvo. E aí você fica sem entender, né? Como que alguém pode ser salvo se não tem obra? As obras que ele praticou foram queimadas e nada restou, né? Voltando ao que eu disse, as Escrituras são claras em dizer que para alguns não lhe restará nada além da salvação. Muitos terão a oportunidade de construir suas obras desde muito novo, né? Alguns cresceram na igreja, muitos têm condições de trabalhar por muito mais tempo, construindo, plantando, jogando a semente, edificando, e outros pelo contrário, né? Quantos receberão o perdão de Deus e a salvação no leito de morte? Ele conheceu ali, ele aceitou a Cristo, se arrependeu, talvez no seu último suspiro, no seu último dia de vida. Esse possivelmente não terá nenhuma obra feita ao longo de sua vida que resistirá ao fogo, mas de certo modo ele também terá a salvação. Nessa passagem, Paulo está falando da sua própria experiência, né? Ele estava o tempo inteiro viajando, colocando alicerces. Em todo lugar que ia, ele lançava alicerces. Qualquer lugar que fosse, lançava os mesmos alicerces. Esses constituíam na proclamação dos atos sobre o oferecimento de Cristo. Sua tremenda missão
era de apresentar a Cristo aos homens, o fundamento da igreja, devido ao fato de que só nele o cristão pode encontrar 3 coisas. Independente do que a gente faz, independente do que o dom que a gente tem, independente do ministério que a gente trabalha na igreja, independente do que a gente consegue entregar segundo a nossa própria capacidade. Todos os alicerces que nós lançarmos têm que ter como principal objetivo apresentar Cristo para as pessoas, apresentar o sacrifício de Cristo, apresentar para as pessoas o amor, que é um amor verdadeiro, que é totalmente diferente do amor que a gente pode oferecer. É um amor que não tem preconceito, é um amor que não vê barreiras, que não tem distinção de região no mundo, nem de região na sua cidade, nem de sua etnia, de sua cultura. É um amor que transcende barreiras. Independente de qual seja a nossa atividade, independente de qual for a forma que nós apresentemos Deus às pessoas, esse tem que ser sempre o foco. E uma vez que isso é feito da forma que tem que ser feita, o Espírito Santo trabalha para que essa obra seja concluída. E aqui fala, sobre as 3 coisas que a gente pode encontrar, Coisas que a gente só encontra em Cristo. E a primeira delas é perdão por seus pecados passados. Só Ele pode nos fornecer isso. Força para o presente, para que a gente lute, resista, persista e que Satanás não consiga tomar de nós a coroa que é nossa por direito. Só nele nós encontramos esperança para o futuro. Tentem tirar Deus, tentem tirar Jesus da equação da vida de vocês. Analise individualmente. Será que sobra alguma coisa? Será que sobra alguma esperança, alguma coisa? Olhando para o mundo atual, como todas as coisas estão. Guerras, rumores, desastres naturais, entre outras coisas que acontecem que talvez não valha nem a pena a gente entrar muito detalhadamente, mas se a gente olhar para tudo isso e a gente tirar o sacrifício de Cristo, a nossa salvação da equação, eu acredito que não sobre nada. E eu gostaria de finalizar a mensagem dessa manhã dizendo, que hoje é o dia de nos colocarmos verdadeiramente aos pés do Senhor. Realmente, colocar, entregar a vida, não só da boca para fora. Eu estava conversando mais cedo com a Silvia, com os adolescentes. Quantas vezes a gente fala, Senhor, que você me use como instrumento, que eu seja exemplo. Mas muitas das vezes a gente pede isso como quase que algo automático, Faz parte quase que de todas as orações. E eu não lembro quem foi, eu não sei se foi um pregador de fora ou se foi um pregador da casa, que numa determinada mensagem ele falou que a gente devia ser intencional, que devia ser um dos focos principais da nossa oração, pedir para que Deus gerasse oportunidade no nosso dia para poder mostrar para as pessoas o amor dele através das nossas atitudes. Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, me usa como instrumento. Mas se vem alguém parar a gente para pedir alguma coisa, fala, tomara que vai no carro do lado. Abre o sinal, precisa sair. A gente fala que você quer ser um instrumento, mas muitas vezes a gente foge das oportunidades, Que a gente se coloque aos pés de Jesus para que Ele cuide de nós, mas que também Ele conduza a nossa vida espiritual para que a gente seja verdadeiramente um instrumento na mão dEle,
Hoje é dia de aceitar nossa total e completa dependência do nosso Senhor. De reconhecer que sem Ele temos mérito algum. Tudo que nós fazemos é porque Ele nos permite. Se cada um de nós abrir o olho hoje pela manhã, é por intermédio de Deus. Como diz o Wesley, somos trapo de imundícia. Somos totalmente dependentes da graça de Deus. Que aguardemos com paciência, fidelidade, convicção, persistência, bom ânimo e tudo mais que a gente precisa para vencer esse mundo, que a gente consiga aguardar, ser firmes, para que lá no fundo a gente receba aquilo que eu acho que todos aqui querem receber, que é a coroa da vida eterna, que Cristo tem separado e preparado para cada um de nós aqui. E eu pergunto, quer você hoje receber de Cristo essa segurança da salvação e vida eterna? Eu quero. Eu quero me colocar diante de Deus e entender de fato que não tem segurança nenhuma da minha vida que possa estar em minhas mãos. Qualquer segurança, qualquer coisa que possa dar certo na minha vida, está nas mãos de Deus. Que Ele possa abençoar nossas vidas, conduzir os nossos caminhos, as nossas atitudes diárias, por mais pequena que sejam, porque a gente sabe que tudo que a gente faz, nós pais sabemos disso, né? Cada atitude nossa dentro de casa, por mais simples que seja, está influenciando nossos filhos. E assim também é no trabalho, na escola. Que a gente faça uma autoanálise. Se a gente tem influenciado as pessoas para o bem ou para o mal. Será que elas têm visto realmente o caráter de Cristo nas nossas vidas? Ou nós somos aqueles cristãos que a gente citou lá atrás? Se diz cristão, mas não almeja a vinda de Cristo, porque a gente ainda tem bastante coisa para conquistar nesse mundo. Eu espero que não. Espero que sejamos aqueles que almejam diariamente a vinda do nosso Salvador, que virá para acabar com esse sofrimento, restaurar nossas vidas, nos dar a oportunidade de encontrar aqueles entes queridos que nós tanto sentimos saudades. Nos dará a oportunidade de viver novamente no mundo sem pecado, sem a presença do mal. Esse é o meu desejo para todos nós nessa manhã.